Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, vocês que são evangélicos, católicos e espíritas. Eu estou aqui fazendo um estudo para vocês sobre escatologia, tá? Eu quero finalizar esse estudo, estamos quase acabando, né? E hoje eu quero falar sobre a destruição da natureza. Bom, é muito importante falar sobre isto. Por quê? Porque está escrito isso na palavra do Senhor, tá? Então, todos os sinais da volta de Jesus Cristo, nós temos que lembrar e falar dele. Eu estou falando de cada sinal, não dá para falar de todos, mas os sinais para nós termos uma visão ampla, né, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bom, nós vamos ler aqui em Mateus 24, que diz assim, ó, Mateus capítulo 24, versículo 6. No versículo 6 diz assim, é Jesus Cristo falando, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, tá? Depois em Lucas, nós temos aqui uma passagem, né, em Lucas capítulo 21, no versículo 25 diz assim, haverá sinais no sol e na lua, tá? E nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Depois diz assim, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Preciso que veja isso. Tem alguma coisa estranha. Ah, meu Deus. Por que eu tô discutindo isso? Apenas me escutem. Mandem as pessoas para o lugar mais alto, certo? É tsunami! Efeito estufa, né, e o bramido do mar. Por que está ocorrendo o efeito estufa? Antigamente, em 1980,
o Sol não tinha esse efeito tão quente que tem quando você está andando. Quando você está andando, você vai a um lugar a pé, percebemos que conseguimos chegar até onde a gente aguenta, mas você não aguenta ficar muito tempo debaixo do sol, porque parece que a atmosfera parece que tem um efeito estufa de calor, né? São calores abrasadores, né? Por quê? Porque a camada de ozônio, ela foi destruída, começou a ser destruída depois de 1980, por quê? Por causa dos produtos químicos que as pessoas usavam, né? Aí eles fizeram um tratado, chama Tratado de Montreal, né? Que foi feito num país, que agora eu não estou me lembrando o nome, para que as empresas parassem de produzir produtos com este elemento químico que é o CO2, que é o dióxido de carbono, que são duas moléculas de óxido e carbono. Então, dióxido de carbono destrói a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio na região da Antártica, no Polo Sul, o buraco lá está muito grande. Então, o que acontece? O efeito estufa, as chuvas ácidas por causa disso, entendeu? E o que acontece? A nossa pele pode ser prejudicada porque nós precisamos da camada de ozônio que fica... Nós estamos aqui, a primeira camada que nós estamos é a troposfera, depois vem a estratosfera, tá? A estratosfera é a camada da Terra onde tem muita camada de ozônio que nos protege contra os raios do Sol, os raios ultravioletas do Sol, para que nós não tenhamos cânceres de pele e outros tipos de doenças, tá? Só que a camada de ozônio está com esse buraco lá na Antártida, porque ali fica bem lá no Polo Sul, a Antártica. Então, agora eu quero falar com vocês sobre as guerras, sobre as bombas atômicas, tá? Houve um tratado, porque vocês sabem que teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? E que os países de potências nucleares grandes, os países bem desenvolvidos, eles têm armamentos nucleares, né? Que pode destruir a Terra. Dá licença um pouquinho. Eles têm, né, que a Primeira Guerra Mundial foi em 28 de julho de 1914, durou até 1918. Teve um saldo de mortes de 10 milhões de pessoas. Tá bem, meus amados? Isso ocorreu no continente europeu, tá? Entre alemães e franceses, alemães e britânicos, né, lá da Inglaterra, e alemães e russos. Foi a Primeira Guerra Mundial. Ali que começou a ocorrer a criação das bombas nucleares, tá? E aí a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e durou até 1945, tá? Então nós sabemos aqui que as bombas nucleares, as potências nucleares, vou falar sobre as potências nucleares aqui para vocês poderem entender um pouquinho. As potências nucleares como os Estados Unidos, a Rússia, Estados Unidos e Rússia, os dois juntos, eles têm 90% da potência nuclear. Eles têm bombas nucleares, tá? E aí depois vem a China, a França, o Reino Unido, a Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. Só que o que acontece? Existe um tratado que chama TPAM, ou seja, Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares. Eles fizeram esse tratado dia 22 de janeiro de 2021, tá? Mas nem todos, principalmente os das potências aqui, os das maiores potências, eles não ratificaram. Eles falaram que eles deram a palavra deles, que eles não vão usar as bombas atômicas, né? Principalmente agora que nós temos a Terceira Guerra Mundial
para mim foi o Covid-19, que dizimou muitas pessoas, milhões de pessoas do planeta Terra, né? Nós sabemos disso. Então isso daí foi uma arma químico-biológica, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. Então já mataram milhões de pessoas no mundo com o Covid-19, né? Então foi uma arma químico-biológica. Não sei se foi intencional ou não, mas houve essa guerra, né? Está tendo, e agora eles estão tentando conter através das vacinas e medicamentos que estão surgindo. Então eles têm esse tratado que foi feito para eles não fazer, não desenvolver, não mexer com armas nucleares. Mas nem todos os países, os presidentes dos países ratificaram o tratado. Não, eles são assim, eles falaram que vão assinar, mas não assinaram, eles são signatários, vamos dizer assim, tá? Então o secretário-geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, o Antônio Guterres, né, diz que isso é uma etapa, né, para eles assinarem esse tratado para não haver isso, tá, né? Então as potências nucleares, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França, eles não assinaram ainda. Nem a Alemanha, que hospeda ogivas nucleares, ali foi um dos primeiros países onde ocorreu, como eu disse, a Primeira Guerra Mundial, né? E a Segunda Guerra Mundial, o Japão também não assinou, né? Lá que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, ou seja, foi um dos países atingidos pela Segunda Guerra Mundial, né? Que foi a bomba atômica que foi lançada em Nagasaki e Hiroshima, né? Eles não assinaram, né? E nem o Brasil. O Brasil também não ratificou ainda, mas fez a promessa verbal de que eles vão assinar, esse tratado, tá? Que foi agora em janeiro desse ano, tá? Eles prometeram ratificar isso. Então, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, morreu ali 10 milhões de pessoas. E isso ocorreu no continente europeu, como eu disse para vocês, tá? Agora, na Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e finalizou em 1945, morreu entre 60 milhões de pessoas e 70 milhões, tá? Então, quem que participou dessa Segunda Guerra Mundial? O Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos, e o eixo ali da Alemanha, Itália, ali da parte europeia, tá? O que aconteceu com essa Segunda Guerra Mundial? O impacto que teve, o que aconteceu? Aconteceu o massacre de Katyn, o massacre de Baby Yar, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, tá? E finalizou em setembro de 1945, tá? A China tem um míssil muito poderoso, muito mais potente do que qualquer outro agora, né? Um míssil mais novo, o DF-26, capaz de viajar a 2.500 quilômetros, mais de 2.500 quilômetros. A Rússia, dizem que a Rússia está desenvolvendo armas de laser, armas nucleares de laser, tá? Então tem uma tensão sobre um conflito global. Essa tensão desse conflito global de guerras nucleares, de bombas atômicas, ainda não cessou. Vamos dizer assim, apesar de nós estarmos com esse problema de saúde do Covid-19, que eu digo que é uma arma químico-biológica, está difícil, a tensão sobre isso cessar ainda está um pouco longe. Então,
Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Tá? Nós temos a fissão nuclear, que é a divisão de um átomo. Um átomo é uma partícula, né? Tudo é matéria. Eu sou uma matéria, você é uma matéria biológica, mas é uma matéria. Essa caneca aqui é uma matéria, é composta ela é formada de, aqui você não está vendo, mas tem átomos. Os átomos se juntam e formam moléculas. As moléculas se juntam e formam essa matéria, essa caneca, tá? E dentro delas, tudo está em movimento. Por isso que eles falam que existe a energia quântica, tá? Que são os elétrons, os nêutrons e os prótons que estão em movimentos, tá? E assim e assim. Então, nós não percebemos, mas tudo é energia. Mesmo que a matéria pareça estar densa e compacta, dentro dela, se você pegar um microscópio ou um aparelho que os cientistas possuem, você vai ver que tudo está em movimento energético, inclusive nós, tá? Então, a fissão nuclear é isso, é uma divisão de um átomo quando vai explodir a bomba, é uma divisão de um átomo instável, tá? Pelo bombardeamento de partículas. Tem as chuvas de pedras. Nós ficamos sabendo recentemente que agora em 2021 houve uma chuva de Saraiva, onde caiu numa fazenda, uns fazendeiros lá, e quando eles foram pegar os granizos eram tão grandes, eles nunca tinham visto granizos tão grandes em formas do coronavírus. Então, esse daí também é um sinal da vinda de Cristo, chuvas de Saraiva, ou chuvas de pedras de granizo, né? Então, é isso daí, meus amados. Sobre isso que eu queria discorrer com vocês hoje, para vocês ficarem atentos nesses sinais, tá bom, meus amados? E que Deus esteja abençoando vocês, e eu espero que vocês reflitam bem sobre este assunto, tá? Que está escrito na palavra do Senhor, não especificadamente, mas que está ocorrendo no mundo, tá bom, meus amados? E eu desejo a todos vocês a paz do Senhor, que o Senhor esteja protegendo cada um de vocês e Shalom Adonai para todos vocês, tá bom? Obrigada.